Olá, tudo bem? Mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa noite a quem está nos acompanhando aí. Ontem eu gravei citando alguns livros da minha biblioteca e algumas pessoas comentaram aí. Foi muito bem a aceitação, bem interessante aí. Algumas pessoas já tinham lido algum dos livros que eu citei, outros estarão na sua lista, na sua listagem, né, como sugestão aí para a próxima aquisição. E teve dois livros aí que foram pedidos mais detalhes, né? Gog, a pessoa do Gog, né? A pessoa da Gog, a pessoa do Gog, que é quem desenhou várias das capas de meus livros, achou interessante esses dois livros. Esse, né, o Capa Branca, que na verdade conta a história real de Walter Farias, um ex-funcionário que se tornou paciente do Juqueri, né? E ainda hoje ele está em Franco da Rocha. Então são detalhes nesse livro, né? Esse livro fala bastante de como foi a internação desse que era funcionário e passou a ser um paciente, né? Paciente é uma palavra meio forte, eu não gosto de usar muito, mas está na capa do livro aí, que ele passou a ser tratado como uma pessoa com problemas mentais aí. Então durante o livro ele coloca vários detalhes relevantes aí da sua internação, como foi, o que aconteceu, alguns detalhes de outras pessoas que estavam internados ao mesmo tempo que ele nesse manicômio, né? E aí fica a sugestão aí mais uma vez. O Capa Branca, Walter Farias, que é um jornalista que escreveu o texto, e Daniel Navarro Sonon, que é... desculpe, invertido. O Daniel Navarro Sonon é o jornalista, né, que fez esse trabalho, e o Walter Farias foi esse funcionário que virou um interno do manicômio. Então fica aí a sugestão. Outro livro que o Gog, né, falou foi esse Esperança Equilibrista, né? Como eu já tinha falado do detalhe, é Bernadette Maria Dalmolin. Ela é atualmente reitora da Universidade de Passo Fundo, UPF, e ela nessa obra, né, como vocês podem ver o subtítulo, é uma cartografia, são cartografias de sujeitos em sofrimentos psíquicos. Então ela, no decorrer do livro dela, ela cita vários detalhes aí de pessoas que estavam sendo acompanhados por ela em sofrimento mental, né? Que vários detalhes que muitas vezes passam desapercebidos pela maioria dos profissionais ou estudantes, pesquisadores, que são detalhes como básicos, né? Como questão de... não lembro se foi bem nessa obra, mas eu posso dar um exemplo para ter uma noção que é a questão de não ter dinheiro para pagar a passagem para ir até o serviço, de não ter condições de adquirir algumas coisas básicas para o tratamento em liberdade, né? E aí, mais ou menos nesse sentido. É bem interessante o livro, eu recomendo.
Esperança Equilibrista, Bernadette Maria Dalmolin, tá bom? Então é bem interessante. Então hoje são esses dois livros aí que eu cito aí para vocês.